Eita glória! E ela que vem gerando carros todos os dias, vem conduzindo ele em sonhos e em sonhos. Que ele possa deixar o eu dele de lado, sem cada dia mais ser impactado pelo Espírito Santo. Vamos acelerar o caso de Santa Maria, pela vida dele, pelo ministério dele. Que ele possa ser cada dia gerado pelo vento de fundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Já pega a tua palavra comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Filipenses capítulo 3, versículo 10 em diante. Acharam? Filipenses capítulo 3, versículo 10 em diante. O tema para nós essa noite é: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Vocês já se perguntaram o que é viver para Cristo? Vocês já se perguntaram se o que nós temos vivido hoje tem mesmo valido a pena e de qual forma que nós temos vivido? De uma forma fria ou de uma forma quente, ou mais ou menos? Então hoje, essa noite, nós somos convidados a permanecer nesse tema e nos perguntar de como eu tenho entregado a minha vida verdadeiramente para Cristo. Porque no meio da nossa caminhada, quando nós iniciamos o primeiro amor, nós ficamos loucos, né? Como a Nath falou, já faz 6 anos que eu entreguei minha vida para Deus, mas ao longo dos anos, dos meses, esse amor, ele vai esfriando. Ou seja, nós já não oramos como oramos antigamente, nós já não temos aquela loucura do Evangelho como a primeira loucura que nós tivemos no primeiro encontro. O nosso amor já não é o primeiro como era do primeiro encontro. Hoje nós já dormimos sem rezar, coisa que nós não fazíamos antigamente. Então o que é viver para Cristo? Se Paulo está falando que viver para mim é Cristo e morrer é lucro, é porque Paulo sabe o que ele está falando. E hoje nós vemos muitas pessoas colocando em status, colocando em foto: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Será mesmo que esse sentimento que nós temos de vivência com Cristo? E nós sabemos que a vivência com o Evangelho, com Cristo no dia a dia não é fácil, é muita tormenta, mas são bons. É muitos desafios, mas bons. Tristeza temos. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre Paulo, que Paulo passou pelo Evangelho, a forma que Paulo viveu, a forma que ele teve a sede pelas almas, o amor por Cristo que ele teve, é o mesmo amor que nós temos também. Porque Paulo foi humano como nós, não fomos? Paulo foi gente como nós, pecador no mundo, mas por que ele conseguiu? E hoje também nós queremos trabalhar um pouco sobre essa vivência. Eu não vivo como antigamente, tá? Mas você vai parar? Eu não rezo como antigamente, tá? Mas você vai parar? Então nós vamos estar avaliando um pouco isso essa noite, junto com esse tema. E para esse ano 2026 acontecer, e para ele ser bom, nós temos que verdadeiramente viver essa palavra. Amém?
Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, grita socorro. Misericórdia. Filipenses capítulo 3, versículo 10 em diante. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoado que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Cristo. Amém? Nós estamos diante de um homem missionário chamado Paulo, e nós conhecemos o seu passado, mas nós sabemos também o que este homem foi na mão de Cristo. Nós estamos diante de um homem que foi louco pelas almas, mas muito antes dele ter sede pelas almas, ele teve sede por Jesus Cristo. É um homem que pecou, é um homem que perseguiu, é um homem que tinha tudo entre os judeus, é um homem que era poliglota, de 4 a 5 idiomas ele falava, fariseu, judeu, cidadania romana, é um homem que era doutor da lei, conhecido entre os judeus, é um homem que tinha moral na sociedade. Mas Paulo, ao ouvir uma voz, teve encontro com uma voz, não com Jesus Cristo pessoalmente, mas ao ouvir a sua voz, ele decidiu largar tudo, porque Paulo ele teve um encontro, o primeiro amor. Paulo ele reconheceu a voz de Cristo, a voz daquele que ele perseguia, a voz daquele que ele ia atrás. Paulo ele perseguia os cristãos porque ele era autêntico na sua fé. Paulo ele perseguia os cristãos porque ele achava que o cristão naquela época era uma heresia, era uma afronta contra o judaísmo, e ele sendo um judeu, criado aos pés de Gamaliel, Paulo não queria aceitar essa situação. Então Paulo ele vai dar a sua primeira morte, que é Santo Estevão. O sangue de Santo Estevão vai banhar os pés de Paulo. Paulo ele tem o sangue de Santo Estevão na mão. Santo Estevão pregava a palavra, diácono Estevão na época, em Atos 7, pregava sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, um homem doido pela palavra de Deus. Mas Paulo, ao ouvir aquelas palavras, a palavra fala que eles bravejaram os dentes, rangiam os dentes de raiva. Então Paulo ele deu a ordem de executar Santo Estevão. E quando Paulo dá essa ordem, Paulo vai ganhar uma grande sede de quê? De perseguir a igreja. Paulo ele começa a andar rumo, itinerante, cidade em cidade, prendendo cristão, matando cristão, arrastando família, quebrando tudo que o povo tinha, porque o povo para ele era idólatra, o povo para ele não era o Deus de Israel. Aquele Jesus a quem eles pregavam, para Paulo era uma heresia, até caminho de Damasco, Paulo vai ouvir uma voz e ele vai reconhecer como Senhor e seu mestre. Paulo ele vai ser levado para a rua direita, na casa de Judas. Estando na rua direita, Jesus vai falar com Ananias. Ananias, vai até a casa de Judas, na rua direita, aonde se encontra Paulo, porque lá eu vou falar com ele. Ele não come, ele chora, tem 3 dias que ele não enxerga, mas eu tenho algo na vida daquele homem. Ou seja, aquele homem Ananias que ouve a voz de Cristo e vai se colocar em diante para ir atrás de Paulo, primeiro ele vai indagar Jesus Cristo e vai falar: Senhor, por acaso este não é aquele cão que nos arrasa? Por acaso este não é aquele cão, aquele homem maldito que persegue nós, que mata, que nos leva às cadeias? Então por que eu tenho que ir atrás dele? Então Jesus vai falar: olha, da mesma forma que eu peguei vocês,
Da mesma forma que eu encontrei você, Ananias, um dia, eu também encontrei com o meu servo Paulo, porque ele vai ser para mim uma arma de salvação. Ou seja, Deus ele olha um homem que não tinha expectativa nenhuma. Jesus olha um homem que perseguia o povo. Jesus olha um homem que arrastava o povo. Jesus não olha um homem perfeito, mas Jesus sabe que no coração de Paulo, ele tinha uma sede pela verdade. Quando ele ouve a verdade falar com ele, ele está há 3 dias cego e não come e chora. Então Ananias chega na casa de Judas e fala: Paulo, Paulo, meu amigo, o Senhor Jesus, a quem te apareceu a caminho de Damasco, me chamou a vir até você. Então Ananias estende a mão sobre Paulo. Paulo é batizado pelo Espírito Santo, ele volta a enxergar, e Paulo agora ele vai ter uma sede em pregar a palavra, mas Paulo ele não começa a pregar a palavra. Paulo ele vai ficar em torno de 6 a 10 anos aprendendo. Paulo ele vai ficar de 6 a 10 anos ouvindo os discípulos pregar, porque os discípulos, olhando Paulo, eles ainda não acreditavam na sua conversão. Pedro olhava Paulo, não acreditava na sua conversão, porque o passado de Paulo é um passado sujo. É um homem inteligente demais, era um homem que tinha muita sabedoria demais, mas era um homem perigoso. Então a cabeça dos discípulos é o quê? Ele está no nosso meio simplesmente para tentar acabar conosco. Ou seja, mas Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, vai ver Paulo já há anos e anos sentado, ouvindo eles pregar. Paulo ele não vai nas sinagogas, Paulo ele simplesmente vive a experiência. Barnabé vai pegar Paulo e vai começar a colocar ele para fazer a obra de Deus. Então a palavra fala que Paulo e Barnabé começam a viajar. Eles são itinerantes, são missionários. Paulo ele larga tudo. Paulo ele larga o exército que ele tinha, Paulo larga a vida que ele tinha, Paulo não olha para trás, Paulo simplesmente ele mira Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo que ele sai falando para o povo. Paulo ele entra na sinagoga, ele prega a palavra, o povo não aceita. Paulo vai nas praças pregar, o povo não aceita. Paulo vai até os atenienses pregar, o povo não aceita, mas isso não faz com que Paulo parasse, porque o coração de Paulo é um coração inflamado pelo Espírito Santo. A sede que Paulo tem é a sede de pregar e falar de Cristo, porque da mesma forma que Deus resgatou ele, ele também quer que o povo seja resgatado. Da mesma forma que aquele amor, que aquele preenchimento que ele sente no seu peito, ele também quer falar para o povo que existe solução também para eles. Então Paulo ele começa a viajar e a fama de Paulo vai se espalhando. A fama de Paulo vai se espalhando porque Paulo ele não era como os discípulos. E aqui vai de pessoa por pessoa. Pedro ele gostava de pregar para os judeus, e Paulo ele gostava de pregar para os gentios, os pagãos. Até que um dia eles vão ter um descontro com um com o outro, vão brigar, mas porque o chamado de Paulo não é para dentro da sinagoga, o chamado de Paulo é para pagão. Então Paulo ele começa a viajar, ele começa a andar e ele começa a fundar comunidades. Paulo ele chega na comunidade de Coríntios, uma comunidade entregue à idolatria, uma comunidade a qual ele chega na praça, prega, o povo daquela comunidade vai aceitar Jesus Cristo. Paulo ele chega também na cidade de Éfeso, aonde as pessoas eram inteiramente entregues à idolatria também, e a palavra fala que as pessoas, ao ouvir a pregação de Paulo, as pessoas queimaram seus livros de idolatria, de bruxaria que ali existia, porque existiu um homem que foi além e pregou a palavra. Então Paulo ele começa a ser reconhecido no meio do povo. Agora Paulo, de perseguidor, ele vai ser perseguido. Paulo, antes ele perseguia, agora os judeus vão perseguir Paulo. Então Paulo ele vai começar a enfrentar algumas cadeias, porque na cabeça dos judeus, olha, vamos prender Paulo, porque assim ele vai parar de pregar. Olha, vamos prender Paulo, porque assim ele não vai ter força para continuar. Quem sabe ele até esquece desse tal Jesus. Quem sabe ele volta atrás e volta para a sua cultura judaizante. Mas mal ele sabe, o homem que encontra o Senhor Jesus Cristo e é batizado pelo Espírito Santo, meu irmão, nada apaga aquele fogo. Nada pode abafar aquele fogo, nada, nem a tristeza, nem a perseguição, nada consegue parar Paulo. A palavra fala que um dia Paulo e Silas vão encaminhando para pregar a palavra, e tem uma mulher atrás deles falando que eles é homem de Deus.
porém que aquela mulher é possuída por um demônio. E Paulo vai exortar aquela mulher e vai tirar o demônio daquela mulher. Os homens que usavam daquela mulher para ganhar dinheiro, porque ela tinha a adivinhação dada por um demônio, eles vão mandar prender Paulo e Silas. Paulo e Silas, meu irmão, eles vão apanhar, eles vão estar pelados, eles vão estar jogados no fundo de uma masmorra. Mas Paulo e Silas, a palavra fala que depois de estar apanhado, de ter machucado, de estar pelado, não estar comendo nada, à meia-noite eles vão clamar ao Espírito Santo. À meia-noite eles entoam um hino de alegria, um cântico de alegria, e aquele cântico faz com que toda a cadeia se estremeça, faz com que toda a prisão se abra. Ou seja, só Paulo e Silas que orava, só Paulo e Silas que cantava, só Paulo e Silas que acreditava, mas mesmo assim a restante de todas as cadeias foram quebradas. A palavra fala que os grilhões dos outros presos também caiu. O que eu estou falando para você, talvez só você na sua casa que reza, só você na sua família que reza, só você no meio social que reza, mas você rezando, meu irmão, com convicção, também os seus parentes vão ser libertos de tudo que é mal. Paulo e Silas, eles cantam, os pessoal são soltos, e quando o vigilante olha para Paulo, e ele vai tentar se matar, porque os outros presos tinham fugido, Paulo fala: olha, não faça mal, porque eu tenho algo também para te apresentar. Olha, não se mate, porque eu tenho algo maior para você. E aquele homem fala: olha, como faço eu para ter a minha família de volta? Como faço eu para experimentar Jesus Cristo? E Paulo fala: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua família. Aquele homem vai levar Paulo e Silas para casa, vai cuidar dos seus machucados, e a família daquele homem, meu irmão, é inteiramente batizada pelo Espírito Santo. Por quê? 2 homens cantavam no meio da tristeza, 2 homens cantavam no meio do machucado, 2 homens cantavam no meio da solidão, no meio de uma cadeia. Ou seja, quem tem um coração cheio do Espírito Santo, quem tem um amor por Jesus Cristo, nada é capaz de parar, nada é capaz de arrancar este fogo que nós temos dentro dele. E Paulo e Silas, eles vão continuar caminhando. Silas vai ficar por uma parte, Paulo continua, até que Paulo vai chegar também e vai ser preso em Roma, aonde ele escreve essa carta, no ano 55, 56. Paulo, ele está preso e escreve essa carta. Paulo, ele está preso e vai dar saudação para o povo de Filipos. Quem leva a carta é Timóteo. Por quê? Timóteo vai até a cadeia que Paulo está, leva o que está acontecendo com a comunidade. Paulo escreve a carta, dá para Timóteo, e Timóteo leva para a comunidade, lê para a comunidade, para que a comunidade se organize novamente, porque o povo, ele estava se perdendo novamente. Ou seja, Paulo nessa carta, meu irmão, ele está escrevendo que, olha, tudo que eu tinha é passado, tudo que passou eu tenho por esterco, porque eu tenho um bem maior que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso escrevendo isso. Ou seja, os judeus acharam que iam calar Paulo, mas nada é capaz de calar esse homem, porque ele não pode pregar no meio do povo, mas ele pode mandar carta. Paulo, ele não pode pregar mais nas sinagogas, mas ele pode orar onde ele está. Paulo, no mesmo ardor missionário que ele tem pelo amor das almas, ele vai atrás escrevendo cartas, ensinando o povo de Filipos. Então o povo recebe a carta, o povo ouve a carta sendo dita por Paulo, e Paulo faz a mesma pergunta que eu fiz para vocês. Paulo está escrevendo, Paulo está preso, grilhões na perna, Paulo está machucado, Paulo estava doente, Lucas é quem vai ajudar Paulo nas suas feridas. Paulo não tem esperança nenhuma de adorar a Deus, Paulo, ele não tem esperança nenhuma de continuar pregando o Evangelho. Mas o que esse homem tem dentro do coração? O que Paulo tem dentro do coração? Decisão, irmão. Decisão. Paulo, ele não é que ele não sofria, não é que ele não sentia dor, é porque a decisão é maior do que a vontade dele. A decisão é maior do que o ambiente que ele vive. A decisão é maior do que as brigas que ele viveu. A decisão é maior do que você vive na sua casa, do que você vive no meio social. A decisão de seguir a Cristo, meu irmão, ela é maior até do que a própria morte. Talvez você fale, mas a morte bateu na minha casa, tá? Mas e aí? E a decisão de seguir a Cristo? Não, mas a doença bateu na minha casa, tá bom, mas e aí? E a decisão de seguir a Cristo? E a decisão de continuar? Porque Paulo está falando, olha,
eu corro, mas não corro em vão, eu dou murro, mas não no vento, eu corro não atrás como os atletas correm, atrás de uma medalha de ouro e de prata que passa, eu corro atrás de uma coroa que não vai se acabar, que é o céu. Ou seja, Paulo mira o céu, é o foco que ele tem. Paulo, ele está mirando o céu. Paulo, um dia ele vai pregar, as pessoas vão pegar Paulo e vão quebrar Paulo todo, as pessoas vão acabar com a raça de Paulo, e Paulo se finge de morto. Os discípulos chegam próximo a Paulo, Paulo se levanta, sacode a poeira e continua a pregar o evangelho, porque o foco de Paulo é falar de Cristo, o foco de Paulo é viver com Cristo, o foco de Paulo é isso que ele está falando. Olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, enquanto eu estiver vivendo, eu vou viver para Cristo, mas se eu morrer também é lucro, porque eu vou para o céu. Porque aquele que morre em Cristo, meu irmão, ele não morre, ele vive eternamente. Como Jesus fala, aquele que bebe do meu sangue e come da minha carne, viverá eternamente. Então Paulo andando, pregando, falando, exortando, ensinando, Paulo ele vai ser solto das cadeias, aí ele vai sofrer 2 naufrágios no navio. Paulo vai parar em uma ilha deserta, e ele vai pegar algumas madeiras para fazer uma fogueira. Paulo vai ser picado de cobra, e nessa ilha deserta tem um povo indígena que mora lá, que Paulo vai curar a pessoa que está doente, quase morrendo. A pessoa olha Paulo curando, Paulo cura pelo poder do Espírito Santo, aquela pessoa se levanta. As pessoas que não tinham conhecimento de Cristo começam a querer a idolatrar Paulo, e Paulo fala: não, pelo amor de Deus, isso não foi eu que fiz, quem fez foi o meu Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez com que Paulo sofresse um naufrágio para salvar aquela tribo numa ilha também. Aquele que se coloca na brecha por Cristo, aquele que se coloca em seguimento por Cristo, não pode ter medo de nada, porque Cristo ele vai te fazer passar por algumas coisas, Cristo ele vai te fazer passar por algumas tribulações, Cristo ele vai te fazer passar por algumas coisas. Por quê? Paulo ele escreve na carta que, olha, enquanto eu estou preso, para mim é conforto, porque a minha prisão fez com que meus irmãos pregassem mais o evangelho. O que Paulo está falando? Porque eu estou preso, eu fui testemunha para quem está lá fora, e quem está lá fora olhando Paulo preso falou: se ele está preso, ele continua amando e adorando a Jesus Cristo e a pregando, nós vamos também continuar pregando aqui fora. Paulo ele não tem medo de dar a vida pelo povo. Hoje no nosso meio, o que mais falta é essa decisão, porque a nossa decisão ela se trata somente em alguns encontros. A nossa decisão, ela só trata em alguns retiros. A nossa decisão só se trata em alguns louvores, a vigília que está chegando. A nossa decisão só se trata nesses momentos. Mas quando você está na sua casa, quando você está fora da igreja, a sua decisão não é a mesma. Ou seja, o ambiente fez com que você mudasse, mas você não mudou por Jesus Cristo. Você mudou por causa da música que estava legal, você mudou por causa de alguma mensagem que você ouviu, mas por causa de Cristo você não mudou. Porque essa carta de Paulo, ela não é uma carta que exorta quem está frio na fé, não, é diferente. Paulo fala: olha, contudo, eu também não sou perfeito, mas eu estou à procura da perfeição. Mas se você está frio na fé, o importante é você continuar na sua decisão. Ou seja, nem todo dia nós vamos estar bem, nem todo dia você vai querer rezar, nem todo dia você vai querer ler a Bíblia, mas continua, não para. A nossa geração é uma geração que para no meio do caminho. A nossa geração é a geração que começa bem, mas não termina. É a geração que começa bem, mas no meio do caminho fracassa. A nossa geração é assim, aonde passa tudo rápido, aonde passa tudo por qualquer coisa, nós abandonamos a igreja. Olha para você ver o que Paulo está passando. Paulo sentiu dor igual nós. Paulo não andou com Jesus Cristo, Paulo não ceiou com Jesus Cristo, Paulo não viu milagres acontecer. O que fez com que Paulo mudasse? A voz. E todo dia nós ouvimos a voz de Jesus Cristo, todo dia nós temos a voz de Cristo na Bíblia, todo dia nós ouvimos pregação, ouvimos louvor, mas a nossa decisão ainda não mudou. Por quê? Qual é o problema? Qual é o problema de nós mesmos hoje?
o que faz com que nós não permanecemos na fé, porque quando nós olhamos estes homens que sofreu por Cristo, e olhando Santo Estevão, meu irmão, Santo Estevão, quando ele está para morrer, ele toma a sua primeira pedrada, ele olha para o céu se abre, e ele vai ver Jesus Cristo de pé, olhando para ele, ou seja, é Jesus Cristo olhando para a dificuldade que está acontecendo, é Jesus Cristo olhando para ele e falando: olha, eu estou aqui, sei do que você está passando, eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo, mas eu estou olhando você, tudo é para um bem maior. Santo Estevão morreu, mas foi para o céu. Santo Estevão, ele sofreu, mas foi para o céu. A nossa carne, ela não quer sofrimento, isso é normal. Nós não queremos carregar sofrimento, nós não queremos carregar o que Jesus carregou, nós não queremos carregar aquilo que Paulo fala aqui nessa carta. Nós não queremos nos assemelhar a Cristo crucificado, porque é isso que Paulo fala: olha, anseio pelo conhecimento de Cristo, ou seja, o anseio é um desejo que parte da nossa alma. O que é o anseio? É um desejo por Cristo, é um desejo de ler a palavra, é um desejo de estar com Ele. Anseio pelo desejo de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seu sofrimento, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição entre os mortos. Ou seja, o que Paulo está falando? Olha, eu anseio ser como meu mestre, eu anseio carregar a cruz como meu mestre, eu anseio carregar as feridas que meu mestre carregou, eu anseio carregar a chaga que meu mestre carregou, mas quando nós olhamos para nós não queremos carregar a cruz. Quando nós olhamos para aquele versículo que Jesus fala: olha, se quiser me seguir, pega a tua cruz e me siga, mas é se quiser, meu irmão, você não é obrigado, mas uma hora que você se decidiu por Cristo, a coisa tem que mudar, porque eu desconheço uma pessoa que um dia se encontrou com Jesus Cristo e não mudou de vida. Eu desconheço uma pessoa que um dia não teve um encontro com o Espírito Santo e não mudou de vida. Hoje nós temos encontro de 300 jovens, tem 350 batizados no Espírito Santo, e só 10 mudam de vida. Qual é o problema? É com a música? Qual é o problema? É com a pregação? Qual é o problema? É com a igreja não está confortável o suficiente? Não, é a decisão que nós não temos. Nós vivemos de momento, nós vivemos somente de euforia, e aí que está o perigo, meu irmão, viver de euforia demais, porque no primeiro momento é bom, no segundo é bom, no terceiro é bom, mas depois não é mais. Depois você começa a passar por uma maturidade espiritual, ali por um deserto, por uma aridez, aonde você não tem mais aquele mesmo desejo, aonde parece que você olha e fala assim: mas cadê Deus? Cadê o Senhor? Como da primeira vez, é Deus te olhando e falando: olha, você já não é mais criança, na primeira vez eu te peguei na mão, eu te peguei no colo, mas agora você já é adulto. Ou seja, Paulo vai falar na carta de Hebreus assim: olha, eu queria dar a vocês alimentos sólidos, mas como vocês são crianças na fé, vou dar presente. É a nossa geração, é a geração café com leite, é uma geração que não aguenta, é uma geração que a cruz começa a apertar, não aguenta, ela quer parar no meio do caminho, ela quer cortar aquela cruz. É uma geração que murmura contra Deus a todo tempo. Aí nós olhamos para Paulo, aí nós olhamos para São Lucas, aí nós olhamos para Timóteo, aí nós olhamos para São Policarpo. Quem foi São Policarpo? São Policarpo um dia preso na masmorra por causa de Cristo, porque ele pregava o nome de Cristo, ele foi preso, e um soldado vai falar assim: Policarpo, você já está velho, você já é idoso, se você não renunciar a Jesus Cristo, você vai morrer nessa cadeia e vai ficar preso. São Policarpo fala: meu irmão, eu já estou preso há muito tempo em Cristo, eu já sou preso. Eles vão pegar São Policarpo e vai levar para a arena, aonde eles vão colocar ele numa madeira, vão amarrar São Policarpo e vão falar assim: São Policarpo, é a última vez, abandona o seu mestre e se curva diante dos nossos deuses, senão você vai ser queimado. São Policarpo fala: eu temo mais o fogo do inferno do que esse fogo seu. São Policarpo é queimado.
A tradição conta que o corpo de São Policarpo ficou como uma vela, ele não se queimava. Ele não se queimava, ele não aconteceu como aconteceu com os 3 jovens da fornalha, porque São Policarpo já era um velho idoso, mas era um homem cheio de virtude, era um homem que já estava queimado pelo Espírito Santo de Deus, até que o soldado veio por trás de Policarpo e desfere nele a espada, e o seu sangue vai apagar aquele fogo, e São Policarpo morre. Viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Hoje é o contrário. Viver para mim é Cristo, mas eu não quero morrer. Viver para mim é Cristo, mas se você morrer amanhã, misericórdia. Isso é consciência de quem não conhece o paraíso, irmão. Isso é consciência de pessoas que não acreditam no paraíso. Isso é consciência de pessoas que ainda não acreditou na palavra de Deus, que ainda não acreditou lá em Apocalipse 21, aonde São João vai ver uma nova terra, um novo céu, aonde não há dor, nem gemidos, nem lágrimas. Ou seja, era para nós estarmos ansiosos para ir para lá o quanto antes, mas isso não tem acontecido. O que acontece? Nós queremos mais ficar na terra, e aqui não é o nosso lugar, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, não é o nosso lugar a terra. A terra é um lugar de peregrinação, é um lugar de preparação, porque há uma terra melhor, há um céu, uma vida eterna. Aí nós olhamos São Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, onde ele fala assim, no final da sua vida: Timóteo, meu filho amado na fé, pregue o Evangelho no tempo oportuno e importunamente. Eu já estou prestes a ser degolado por Cristo. E São Paulo, ele vai terminar numa cadeia, sozinho, somente Timóteo vai visitar, São Lucas cuidando das suas feridas, quem andava com ele abandonou ele, e ele é decapitado por Cristo. São Paulo acreditou na palavra, São Paulo acreditou na voz que ele ouviu. São Paulo, ele foi até o final da sua vida, porque ele acreditou na experiência que Jesus Cristo deu para ele de primeira. São Paulo acreditou nas visões que o Espírito Santo deu para ele. São Paulo, ele acreditou naquela sede, uma sede absurda, uma vivência pela palavra radical, porque São Paulo, ele sabe aonde colocou a sua fé. Nós não fomos feitos para este mundo, nós não fomos feitos para viver aqui de qualquer maneira. Nós olhamos para esses homens na fé e falamos: não, mas que homens santos. Olha para você ver que homens que foram nas mãos de Deus. Olha para você ver esses homens como foram entregues a Deus. Mas e você? Nós também podemos ser como ele. Nós também podemos ser como os profetas foram. Nós também podemos ser como João Batista foi. Nós podemos ser como São Paulo, como São Pedro foi. Mas há um preço a ser pago, e o preço é um preço de sangue. É o preço de doar. E aqui eu não falo de martírio incruento, eu falo de martírio no dia a dia, porque você tem a sua vida hoje, aí você aceita Jesus Cristo, você começa a ler a Bíblia, começa a rezar o texto, beleza, mas quando você vai andando na rua, algumas portas vão ser apresentadas para você, isso vai doer na sua alma. Ou seja, a porta da bebedeira vai abrir para você, você vai falar não, isso vai doer na sua alma. A porta da sexualidade vai abrir para você, você vai falar não, isso vai doer na sua alma. Mas é preciso passar por isso, é preciso abraçar a fé, é preciso abraçar isso que Paulo abraçou, porque a primeira coisa que Paulo teve, anseio, desejo, e depois a decisão. A segunda coisa que Paulo teve, depois do desejo, depois de querer ter Deus, coragem. Coragem. A terceira coisa que Paulo teve é não querer afastar de Deus. É sempre querer ser o Espírito Santo. É sempre querer andar com o Espírito Santo. Hoje você chamou o Espírito Santo para andar com você? Você convidou ele para andar com você? Você falou com ele: Espírito Santo, bom dia. O Espírito Santo, o catecismo da igreja vai falar que ele é uma pessoa, e pessoas precisam ter relacionamento. Talvez você venha no grupo, levanta a mão e nada acontece, eu quero ser batizado, mas você não tem convivência com ele.
O Espírito Santo, ele precisa que você vai dormir e fale: Espírito Santo, eu vou dormir, venha comigo. Espírito Santo, caminha comigo. Espírito Santo, senta nessa cadeira. Espírito Santo, olha, me ajude nessa questão. Espírito Santo, vem e me fortalece, e assim você vai construindo. É isso que Paulo construiu com o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele foi pregar um dia em outra terra. O Espírito Santo apareceu em sonhos para Paulo e falou: olha, você não vai para lá. Ele foi impedido pelo Espírito Santo, porque ele teve um batismo, ele teve uma imposição de mãos, que é de Ananias, dentro de uma casa. Paulo não estava em retiro, Paulo não estava em locais cheios, Paulo estava dentro de uma casa, cego, e teve uma imposição de mãos. Hoje nós somos a geração que mais pede oração para os outros. Hoje nós somos a geração que mais clama a oração dos outros. Mas por que você não confia na sua oração mais? Olha, vai lá em casa, ora pela minha mãe, mas e você? Ora, vai lá em casa, ora pelo meu irmão. Mas é um som que foi derramado em você. Olha, vai lá em casa, ora para aquelas pessoas que estão precisando lá de casa. Tá, mas e você, o que você tem feito? Você não confia que se você estender a mão, a pessoa vai ser curada? Você não confia que se você estender a mão, o Espírito Santo vai estar na sua casa? Não. Nós não confiamos. Nós não acreditamos. Nós não vivemos como Paulo. Nós vivemos pelo que olhamos. A igreja cheia, nossa. A igreja está vazia. Nossa, chato. Não, meu irmão. Pode estar uma, duas pessoas. Jesus Cristo mesmo fala: onde estiver um, dois ou três em meu nome, ali eu estarei presente. Se você estiver no seu quarto orando, Deus está presente. Nós não podemos, irmão, começar a ficar na nossa fé rotineira. O que é uma fé rotineira? Viver no automático. Vou rezar isso. Vou rezar isso. Aí você não aumenta. Tipo assim, você não progride na fé. Você não progride na oração, você não põe fervor na sua oração, você não acredita naquela oração, então você vai viver no automático. Olha o que Paulo fez na cadeia, irmão. Paulo cantou, Paulo estava pelado, apanhou, machucado, dilacerado, com fome, doente, mas Paulo tinha um coração ainda que desejava por Deus. Paulo tinha um coração ainda que clamava por Deus. Paulo, quando está no navio naufragando, o navio está para tombar e as pessoas começam a ficar doidas, Paulo fala: olha, não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo está comigo. Olha, não precisa, acalme, porque o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Por quê, Paulo? Porque o Espírito Santo está comigo. Você acredita nisso? Você crê que o Espírito Santo está com você? Você crê que se um dia você estiver com medo na rua, você clamar ao Espírito Santo, ele vai andar com você? Ou não? Nós temos que acreditar nesse Espírito. Nós temos que acreditar no mesmo Espírito que estava lá em Pentecostes. Nós temos que acreditar no mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá no Rio Jordão. Nós temos que acreditar no mesmo Deus que é o Deus do Antigo Testamento, irmão. Nós temos que acreditar que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que enviou alimento do céu é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que abriu o Rio Jordão para Josué passar é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que parou a lua e o sol para Josué lutar é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que fez fogo cair do céu lá em Elias é o mesmo Deus de hoje. E por que o mundo está dessa forma? Porque eu, você não tomamos posse ainda disso. Nós não tomamos posse dessa palavra. Nós não tomamos posse desse Espírito Santo. Nós não tomamos posse ainda de tudo o que Deus tem nos dado, os dons carismáticos. Nós ainda não tomamos posse. E o Espírito Santo, meu irmão, ele é um Espírito que ele não tem início, nem fim, nem meio. Ele é um Espírito que cada vez você experimenta, você fica doido. Cada vez você experimenta, você quer mais. Cada vez o seu coração bate mais doido você vai ficando. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de maluco, né, que a gente fala. É o Espírito Santo que as pessoas te olham e falam assim: você não está normal.
É o Espírito Santo que as pessoas te olham e falam assim: por que você está conversando sozinho? Não, estou conversando com meu amigo Espírito Santo. É o Espírito Santo que você está andando com ele de noite e as portas começam a se abrir, as brechas, você fala: olha, eu não quero, afasta de mim, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. É decisão. E Paulo ele vai finalizar a sua carta falando dessa maneira, ó: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomia é a causa de envaidecimento, e só tem prazer o que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, e de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a toda criatura. O que Paulo está falando? Depois que você carregar a sua cruz, depois que você sentir as dores, depois que você sentir o tormento, há um céu te esperando. Ou seja, Paulo está falando: olha, eu já falei que existe no meio de nós muitas pessoas que pregam coisas que nós gostamos de ouvir, muitas pessoas que falam que você pode, muitas pessoas que falam que você pode, muitas pessoas que falam que você pode mostrar assim o seu corpo, muitas pessoas que falam que pode sair pegando todo mundo. Existem essas pessoas na igreja, mas aquele que quer viver o céu é diferente. Aquele que quer viver o céu e com Deus, ele tem que ser diferente, porque o céu não é para fracos. João Batista fala que o céu é para os violentos. Como assim violentos? Violentos na oração, violentos na sua decisão, violentos na palavra, violentos no seu olhar, no seu pensar, no seu andar, no seu modo de vestir. Ou seja, é uma pessoa violenta na sociedade, é uma pessoa que aonde chega, ela faz barulho, aonde ela chega, meu irmão, ela incomoda as pessoas que estão ali, porque são pessoas que querem viver a santidade. Aonde você chegar com o Espírito Santo de Deus, você vai incomodar os seus amigos. Aonde você chegar com o Espírito Santo de Deus, você vai incomodar seus familiares, porque há uma coisa que eles não entendem, que você experimentou a Jesus Cristo, e uma vez que você experimenta, a sua vida muda. Aí você não quer mais falar como eles falam, aí você não quer andar como mais ele anda, porque você é uma pessoa consagrada. Uma pessoa consagrada é uma pessoa separada, desvinculada do mundo, desvinculada. Olha para você ver o que nós vivemos hoje, o caos que nós vivemos na igreja. Nós vivemos na igreja, mas como as pessoas lá fora. Nós vivemos na igreja com os mesmos valores de quem está lá fora. Nós vivemos na igreja com os mesmos valores de quem estuda na minha escola. Nós vivemos na igreja com os mesmos valores daquelas pessoas que não têm convívio com Deus. Nós vivemos na igreja com os mesmos valores e o mesmo pensamento mundanista que tem lá fora. Ou seja, nós só vivemos de fachada, nós não vivemos conforme Cristo vive, porque quando você vive conforme Cristo vive, você normalmente não vai se encaixar neles, porque o seu modo de pensar é diferente, o seu modo de agir é diferente. Aonde você vê um amigo seu fazendo algo que está desagradando a Deus, você vai corrigir a pessoa, e aonde a pessoa não aceita ser corrigida, aonde você vai olhar para sua amiga e falar: olha, tem alguns modos, e a pessoa não aceita ser corrigida, porque aquilo te incomoda, irmão, porque você não é mais o mesmo, você mudou, você está diferente, você está totalmente diferente como era antigamente. Aí as pessoas te olham e falam assim: olha, mas você fazia tanta coisa errada e agora quer dar um de santo. Você fazia tanta coisa errada e agora quer dar uma de santa. Não, é porque você está sendo diferente. Não precisa você nem abrir a boca lá fora, basta você mudar o seu comportamento.
Basta você mudar o seu jeito de falar. Basta você mudar o algoritmo do seu Instagram. Basta você mudar as sujeiraiadas que você vive no seu celular. É isso. É ser diferente. Porque quando Paulo fala isso, olha, mesmo que nós não estejamos no grau altíssimo de santidade, o que importa é prosseguir decididamente. Como você tem prosseguido a sua fé? Como eu e você tem prosseguido a fé? Como nós temos prosseguido? Nós estamos dando para Jesus Cristo que é devido dar? Nós estamos realmente nos entregando de corpo e alma para Cristo? Nós estamos realmente nos doando ao serviço de Deus? Ou nós ainda vivemos de forma como o mundo lá fora? Nesse ano de 2026, é um ano que vai chegar para você, não prosperidade, se chegar é bom. É um ano que vai chegar para você, não felicidade. É um ano que vai chegar para você, não uma vida fácil, mas é um ano que vai chegar para você de coragem. É um ano que vai chegar para você de perseverança. É um ano que vai chegar para você de virtude. É um ano que vai chegar para você que você vai ter mais sede em Deus. É um ano que você vai chegar e você vai entrar esse ano de 2026, meu irmão. Você não tem dinheiro, você não tem trabalho, talvez você não foi reprovado na sua escola, mas é um ano que você vai falar: o Espírito Santo de Deus cuida da minha vida. É um ano que você vai falar na sua casa: o Espírito Santo de Deus está comigo. É um ano que você vai andar na rua, irmão, doido mesmo, e as pessoas vão falar para você: mas por que você está tão diferente? Porque a sua vida está um caos, a sua família está um caos, a sua família está doente, na sua casa bateu a morte, mas você continua sorrindo, porque você conheceu a Cristo. Esse nome tem poder. Esse nome, meu irmão, Jesus tem poder. O nome de Cristo tem poder. E esse ano de 2026, eu peço a vocês: entrem, se derramem em Cristo. Talvez você olha hoje e fala assim: mas eu não vou conseguir entregar a minha vida a Cristo, porque a minha sujeira é muita. Mas Deus não está preocupado com a sua sujeira, criatura. Deus está preocupado com a sua decisão de mudar de vida, a sua decisão de levar uma vida coerente ao Evangelho, a sua decisão de querer viver com Cristo. Esse ano de 2026 é o ano que você mais vai ter coragem, porque na Bíblia 365 vezes Deus vai falar: não temas. São 365 vezes: não temas. Paulo estava preso, mas ele se lembrou: não temas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele se lembrou: não temas. Os profetas que foram mortos por causa de Deus, eles se lembraram: não temas, porque Deus está contigo, Deus está conosco. Deus quer fazer de vocês que estão aqui hoje um pequeno rebanho de evangelizadores lá fora. Deus quer transformar vocês aqui hoje num pequeno rebanho de missionários. O mundo, ele não tem sede mais de servir. O mundo, ele tem sede de pessoas que levam a Cristo para elas. Talvez vocês conheçam. Talvez vocês conheçam uma pessoa. Esse ano é esse ano. Esse ano é o ano que você tem que entrar com os dois pés. É o ano que você tem que falar: Senhor, eu sei que eu vou chegar. Senhor, eu ainda não cheguei no grau de santidade que era para chegar, mas eu sei que eu vou chegar. Senhor, eu ainda não cheguei no grau de oração que é para mim estar, mas eu sei que eu vou chegar, porque Deus, meu irmão, é um Deus que cumpre promessa. Deus não é um Deus que fala para você e não cumpre. Ele cumpre, mas é preciso que nós tenhamos uma decisão. E diante dessa decisão que vocês vão tomar hoje, eu te convido a ficar de pé. Esse ano, peça a Deus mesmo, de verdade. Fala assim: Senhor, olha, eu estou cansado de ver as pessoas fazendo algo como o Senhor não está fazendo nada.
Talvez você fale com alguém assim: olha, eu quero pregar o Evangelho, olha, eu quero cantar, e talvez as pessoas te falam: não, você não tem que para isso, não, você nasceu para isso, não, você é novo demais, não, é Deus que te dá isso. Se dentro do seu coração há o desejo de cantar, de tocar, de pregar, ninguém tem o direito de tirar isso de você. É você que tem que ter a decisão. Se dentro do seu coração você tem um desejo de um dia ser canonizado no santo da igreja, é você que tem que lutar por isso. Ou seja, não deixe as pessoas te diminuir. Não deixe que as pessoas falem assim: olha, você já fez tanta coisa errada, agora você quer fazer coisas da igreja. Não, esquece. Isola. Paulo ouviu isso também. Paulo ouviu, por isso que Paulo fala: olha, tudo que eu tenho passado é com você, é como posso, porque agora eu vou alcançar a coroa eterna do céu. Se nós, irmão, mirarmos a cruz de Cristo, olhar atentamente para Cristo e falar: Senhor, eu tenho coragem de assumir as tuas chagas em mim, Senhor, eu tenho coragem de carregar a tua cruz em mim, Senhor, eu tenho coragem diante da minha fidelidade, das minhas misérias, eu quero ser mais de ti. Ele vai fazer você ser mais de ti, porque Deus, irmão, ele tem sede de Deus. O Espírito Santo ele tem sede de morar em você. Talvez você fale: não, ele já mora em mim, mas pede mais, clama mais, porque eu sei que nós chegaremos à eterna glória. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos nesse momento.